Lá estava eu, antigamente, né, modelando, atuando, escrevendo roteiros e também participando como assistente de direção em Hollywood. Alguns dos artistas com quem trabalhei foram Destiny's Child. Então, claro, o vídeo Survivor do Destiny's Child, esse é o vídeo que realmente colocou elas no mapa e deu a elas estabilidade. E o status de celebridades de primeira linha naquela época. Além de também lançar a carreira de Beyoncé Knowles. Tive que fazer uma pesquisa de locação. Encontramos esses cenotes, que são cavernas cheias de água. E nessas cavernas, curiosamente, você encontra crânios. E elas costumavam ser usadas por pagãos para sacrificar crianças ou outras pessoas. Nós criamos um palco sobre esse ambiente para que as garotas pudessem dançar em cima dele. Nosso estilo de vida era extremamente luxuoso. Nós tínhamos a maioria dos carros que existem por aí, como Mercedes G-Wagons, Hummers, Teslas. Nós tínhamos 4 casas diferentes ao mesmo tempo, porque estávamos sempre viajando de cidade em cidade. Tínhamos mansões, tínhamos excessos, ganhando, 27 milhões de dólares como um jovem. E eu comecei a ler o Livro dos Mortos. Então aqui estou eu abrindo uma porta, novamente, outro portal para a escuridão. Eu acabei trazendo para mim mesmo uma opressão espiritual. Eu estava irreconhecível. Eu estava paralisado pelo medo. E as pessoas, mais uma vez, vocês não entendem que quando praticam yoga é literalmente uma sessão espírita. Você está encenando a mitologia hindu e cada postura na prática de yoga recebe o nome de uma divindade. Então, quando você faz uma pose, seja a postura da árvore ou qualquer uma dessas, você está dando autoridade legal para que aquele espírito demoníaco venha e te possua. É isso que você está pedindo. Não é nenhuma surpresa o motivo de eu estar ansiosa, de eu estar sofrendo opressão espiritual, de minha casa ter se tornado um lugar de poltergeists, onde coisas me atacavam, onde eu era puxada do meu tapete de exercícios quando tirava cochilos ou descansava, quando comecei a levitar ou ter sonhos lúcidos e a me projetar astralmente para outros lugares. Bem, por quê? Por que isso estava acontecendo? Porque eu dei a eles o direito legal de fazerem isso na minha vida. Mas Deus é um Deus bom. Eu confessei meu pecado. E o que ele fez foi começar a me libertar um por um de cada um desses demônios que eu, sem querer, comecei a, adorar. Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje você vai conhecer o testemunho de alguém que viveu no glamour de Hollywood, que trabalhou com artistas muito famosos como a Beyoncé ou Craig David, mas que por trás de todo o sucesso enfrentou batalhas espirituais intensas. O testemunho de hoje é da Blessings Wynn, uma mulher que foi enganada por práticas místicas disfarçadas de bem-estar, mas que foi liberta por Jesus Cristo. Convido você a ficar conectado conosco, compartilhar o link desse vídeo para que outras pessoas venham assistir e conhecer essa impactante história. Então, obrigada por me receberem, Adriana e William. É um grande prazer poder falar com todo o povo, os cidadãos do Brasil, e compartilhar com eles um pouco da minha história e o testemunho de como Jesus entrou e salvou a minha vida. Meu nome é Blessings Robertson Wynn e eu trabalho no ministério, falo sobre eventos do tempo do fim e também falo contra o espiritualismo predominante que vemos inundando o mundo. Isso não está acontecendo apenas aqui nos Estados Unidos, mas em todos os continentes. E todos estão voltando aos caminhos dos ímpios, sabe? Todos estão voltando a P, pensando que existe algum tipo de sabedoria em práticas antigas que são de origem pagã e idólatra. E eu fui uma dessas pessoas que se envolveu nessa loucura. Então, é muito importante entendermos que Satanás é muito bom em nos estudar. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. Então, você pode ter sido criado em uma família cristã e ainda assim se tornar vítima do engano dele, como foi o meu caso, mas Deus veio e me resgatou. Agora estou trabalhando no ministério e vou compartilhar um pouco sobre isso. Eu trabalho com o Day to Dream 3ABN e tenho um programa que está atualmente no ar na 3ABN chamado Um Lobo em Pele de Cordeiro. E ele fala sobre o engano dos tempos do fim. Quando lemos a Bíblia,
sabe? Mateus 24, Jesus nos adverte: cuidem para que ninguém os engane. E essa foi a primeira resposta dele aos discípulos quando eles perguntaram quais serão os sinais da sua volta. E é interessante que ele não começa simplesmente listando todas as coisas que vão dar errado nos últimos dias. Primeiro ele diz: cuidem para que ninguém os engane. E com isso, vamos para Apocalipse. E Apocalipse 18, verso 16, nos fala sobre 3 rãs imundas. E diz que basicamente há uma besta, há um dragão e há um falso profeta. E o que essas 3 coisas são? São símbolos exatamente de onde estamos agora. Então, você tem o dragão, certo? Que é o próprio Satanás. Você tem a besta, que é o poder papal. Antes, quando Jesus estava aqui, era Roma espiritual, Roma pagã, mas agora estamos vivendo basicamente sob a autoridade de Roma, certo? E a Sociedade Romana Papal lançou uma doutrina chamando-a de cristã, mas na verdade não se trata de Cristo. Eles tiraram Jesus e colocaram Maria em seu lugar. Então vemos esse aspecto das coisas. E então você vê que ele tem. Então já falamos sobre Satanás, já falamos sobre a besta. E agora você precisa olhar bem quem são os falsos profetas. Os falsos profetas são basicamente o cristianismo apóstata. Ou seja, qualquer um que introduza práticas que não são de Deus, que não são encontradas na Bíblia e que não são codificadas como formas razoáveis e aceitáveis de adoração a Jesus, a Deus, certo? Ao Espírito Santo. Então, precisamos ter cuidado para não embarcar na onda de praticar todas essas práticas espiritualistas que não vêm de Deus, certo? Elas são iníquas e garantir que estamos lendo nossas Bíblias para que saibamos o que é apostasia para Deus e o que não é. E outra forma como o falso profeta se manifesta é através do movimento da nova era. A nova era realmente gosta de promover essa ideia de que não precisamos de Deus, certo? Que Deus é simplesmente o universo, que ele está em tudo, não é? Esse animismo onde pensam, ele está na planta, olha, tudo o que você precisa fazer é olhar para aquela árvore e lá está ele, vamos nos prostrar e adorar a árvore. Ou ele está naquela pedra, ou ele está naquela água. E assim, estamos atribuindo características às coisas que Deus criou para tentar transformá-las em deuses. Mas Deus não é nenhuma dessas coisas. Ele criou essas coisas, podemos olhar para elas e dizer: olhe para sua majestade, olhe para sua presença, olhe para seu poder, sabe? Veja as coisas maravilhosas e milagrosas que ele é capaz de fazer, mas essas coisas não são Deus. Não devemos adorar o que foi criado, devemos adorar o Criador. Então, minha história se resume à descoberta da verdade. E Deus descreve e os apóstolos descrevem a liberdade de crer na lei de Deus, que quando você encontra Deus e ouve sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então começamos as escamas que estão em nossos olhos caem, a cera que está em nossos ouvidos bloqueando, as palavras sagradas caem e começamos a ser transformados pelo Espírito Santo que nos convence do nosso pecado e nos permite mudar. Não somos nós. Não está em nosso poder. É feito pelo Espírito Santo. Então, isso é algo que eu descobri para mim mesmo, então vou voltar e contar um pouco sobre minha criação. Então, vou compartilhar a tela para que vocês possam ver. Então, toda a minha história é sobre rendição. E, na verdade, só quando vi essas palavras é que realmente entendi como o inimigo gosta de inverter as palavras de Deus e ele gosta de dizer que você tem que seu ego tem que morrer. Mas não é exatamente sobre isso que Deus está falando. Ele não está falando apenas sobre o seu ego.
ele está falando sobre o seu eu inteiro, sabe? Seja lá o que for que você tenha, reconheça que você não é Deus e que por si só você não pode fazer nada de bom para ascender ou se tornar como Deus. E Mateus 16, 24 reforça isso. Havia um jovem governante rico que veio até ele, ou um príncipe rico que veio até ele e disse: Jesus, o que devo fazer para ser aceito por você e para entrar no céu? E Jesus lhe disse: desfaça-se de todas as suas coisas, obedeça aos mandamentos. Todas essas coisas. E o jovem rico disse: bem, eu já cumpri todos os 10 mandamentos, mas não consigo abrir mão das minhas riquezas. Então, o que Deus está nos pedindo é que percebamos que não devemos nos apegar a este mundo. Ele diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E isso é algo que todos nós precisamos fazer. Precisamos nos aprofundar na oração. Todos os dias, antes de sairmos de casa, precisamos ter o hábito de vestir a armadura de Deus, o peitoral da justiça, o capacete da salvação. Mas você não sabe como se armar contra o inimigo a menos que leia a Bíblia e peça ao Espírito Santo para te convencer. É importante destacar que, antes mesmo de eu ser formado, Deus já me conhecia no ventre. Ele sabia exatamente o que eu faria e sabia que enviaria seus anjos para estarem lá, para basicamente tentar me atrair, me guiar de volta para Deus. Ele sabia que o inimigo me tentaria, mas ele diz: antes que eu te conhecesse, eu te formei no ventre. Antes que eu te formasse, desculpe-me, no ventre materno eu te conheci. Então, ele também conhecia toda a minha linhagem familiar e eu venho de duas origens muito distintas. Do lado do meu pai, você sabe, eles vêm de uma longa linhagem da realeza europeia. Aqui você verá que estamos conectados a Henrique III, Malcolm II, Rei Duncan, Alfredo o Grande, Carlos Magno e Marcos Antônio III, que foi um imperador romano. E quando você vê essa linhagem, o motivo pelo qual isso é importante para considerarmos é porque podemos ver o paganismo remontando até onde minha família consegue se lembrar, do lado do meu pai. E então, além disso, quando se tornaram colonos na América, eles deixaram de ser crentes em Cristo para aderir a uma nova religião chamada mormonismo. Então, do lado do meu pai, há mormons notáveis. A Daniel Murphy, que foi ferreiro para Joseph Smith, e também Norman Taylor, que foi ferreiro para Brigham Young. Esses são os dois líderes da fé mormon. Além disso, também há a maçonaria. E a primeira vez que posso citar isso na nossa família é com meu tataravô de quarta geração. O nome dele era Clarence Robertson. E ele era membro da Green River Scottish Rite Orient Lodge 15. Então, apesar de ser um calvinista escocês rigoroso, ele se juntou aos maçons porque era advogado e naquela época era ilegal promover o seu negócio de qualquer forma, fosse por publicações ou correspondências, mas se você entrasse para a maçonaria, eles te conectavam com outras pessoas. E você ainda vê isso, né, até hoje com membros que, sabe, são cristãos. Você vê que eles pensam que, sabe, se eu entrar para a maçonaria, então eu posso, sabe, prosperar na vida, mas eu quero te dizer, é a pior coisa que você poderia fazer. E do lado da minha mãe, ela vem de uma genealogia chamada Dinastia Sambo Mesquito, e basicamente são pessoas que são mestiças de nativos nicaragüenses, com europeus e africanos. E assim,
Você pode ver alguns dos reis e príncipes aqui nesta fotografia e a linhagem deles no lado esquerdo. Você pode ver os dados sobre a dinastia Sambo-Mesquito e isso remonta até os anos 1400. Então, o povo da minha mãe, eles praticam algo chamado Surya, que é o deus do sol. É como santeria ou culto aos orixás, ou como no Brasil vocês têm candomblé. Então é a mesma coisa. É o mesmo deus demoníaco representando a si mesmo em diferentes formas. E a santeria, de onde minha mãe é na Nicarágua, é uma mistura de catolicismo espanhol e religiões iorubais da África Ocidental. Na América é chamado de santeriza, santeria Ifa. Tem muitos nomes. No Brasil, candomblé, eu esqueci, Lucumbi, Lucumbri ou algo assim. Eu não consigo lembrar. Mas basicamente, o espírito maligno é passado de geração em geração com base no matriarcado. Então, de mãe para filha e assim por diante. Então, há uma longa linhagem de sacerdotisas espirituais do lado da minha mãe. A maioria do povo da minha mãe foi convertida para a Morávia ou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meu avô, do lado da minha mãe, foi o primeiro adventista e se tornou pastor. E eu tenho muitos parentes ainda na Nicarágua e família aqui nos Estados Unidos. Alguns que ficaram lá ainda praticam feitiçaria e alguns até aqui nos Estados Unidos, mas uma grande parte, eles são minoria, mas uma grande parte realmente se converteu e está totalmente dedicada a Cristo. Eles são adventistas do sétimo dia e com muito orgulho. Aqui estou eu e esta é uma foto da minha mãe e eu, e do meu pai e eu. E mesmo naquela época, eu já era menina do papai. Eu amava meu pai, tudo girava em torno do meu pai. E por que menciono isso? E por que é importante? É porque, sabe, muitos de nós gostamos de idolatrar membros da família. Gostamos de pensar que eles são a razão do nosso sucesso. Eles gostam de pensar, meu pai me ensinou a andar de bicicleta, então ele é a pessoa mais poderosa do universo. Como uma garotinha, você pode pensar assim, ou meu pai foi quem trabalhou, ele colocou um teto sobre minha cabeça, ele é o melhor homem do mundo, não é? E assim, quando criança, eu idolatrava meu pai, e quanto mais eu crescia, mais próximo o nosso vínculo se tornava, mais conectados nós éramos. E ele era tão, mesmo não sendo cristão, ele era um homem tão íntegro, ele era um homem da lei e fez muito pela sua comunidade, ajudando pessoas independentemente de sua etnia para garantir que seus direitos fossem respeitados e trabalhou no sistema de escolas públicas como árbitro, sabe? E no sindicato ajudando pessoas que não tinham dinheiro. E ele estava sempre lendo. Ele era o homem mais inteligente que já conheci e eu realmente pensava, sabe, um dia eu vou ser como meu pai. Voltando para o slide, vou continuar compartilhando algumas imagens para que vocês possam acompanhar a história comigo. Crescendo, sabe, eu cresci na América Central, ou na verdade eu nasci na América Central, na Guatemala, e depois minha família e eu viemos para Berkeley, Califórnia, quando eu tinha cerca de 2 anos e meio, quase 3 anos de idade, e eu fui educado, mas o que não estava acontecendo é isso, e acho que isso é super importante para entendermos. O lugar mais importante para ser educado é em casa. E são os pais que precisam garantir que seus filhos saibam quem é Jesus. E esse princípio deve começar na infância. Seus filhos devem saber quem é Deus antes mesmo de conseguirem pronunciar uma palavra. Seus filhos precisam continuar aprendendo sobre Deus, sobre o papel do Espírito Santo e sobre Jesus ao longo de toda a vida.
E isso é algo que Ellen, a irmã Ellen White, enfatizou durante todo o seu ministério. Eu fui criado como adventista, e digo adventista isto porque não era um adventismo puro, e o que quero dizer com isso é que aprendi as escrituras, guardei o sábado, comi de forma saudável, então eu tinha uma orientação baseada em regras. Eu, na verdade, não entendia que se tratava de um relacionamento pessoal mais profundo com Jesus. Meu entendimento era muito infantil. Fui criado estudando em escolas públicas no ensino fundamental e depois fui para St. Joseph's, uma escola católica, no ensino fundamental segundo. E depois disso fui para uma escola pública no ensino médio, consegui uma bolsa de estudos integral para uma universidade jesuíta. E foi porque eu tinha habilidades superiores em raciocínio visual espacial, matemática e ciências, que a Santa Clara University me ofereceu uma bolsa integral de química e eu aceitei. Então aqui estou eu, sendo educado em uma universidade católica jesuíta, e não posso enfatizar o suficiente o quanto é importante. Realmente não posso enfatizar o suficiente o quanto é importante fazermos o nosso melhor para educar nossos filhos em escolas adventistas, porque é muito fácil plantar uma semente que não é a verdade e seu filho basicamente acabar, você sabe, arruinado e acabar não acreditando em Deus porque não foi educado corretamente. Eles não entendiam que, sabe, as coisas deste mundo não são o que Deus deseja para nós. Eles não entendem que nossa vida deveria ser um processo pelo qual nos tornamos santificados. O Espírito Santo começa a viver em nós. Começamos a fazer a obra de Deus, não a obra do homem, para que possamos receber aquele corpo glorificado. E eu não sabia dessas coisas. Eu era ignorante. E quando fui para Santa Clara, eles basicamente me doutrinaram e me fizeram pensar de forma diferente. Eu parei de guardar o sábado, passei a ser crítico em relação, você sabe, à Trindade. E embora os católicos realmente ensinem a Trindade, isso não significa que devemos abandonar isso, entende? Isso. Eles, na verdade, pegam a verdade e misturam com mentiras, e isso é um sinal. Isso é algo que vimos até mesmo no Jardim do Éden, quando a serpente veio até Eva e citou as escrituras, sabe? Colocando 90% da verdade, e então apenas distorcendo o comentário um pouquinho para mudar e criar dúvidas, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Só porque algo é gratuito em termos de bolsa de estudos, não significa que não vai custar caro no final. Eu vou voltar aqui e compartilhar. Tudo bem. Havia coisas que eu realmente não entendia que estavam acontecendo comigo. Por exemplo, eles exigiam 4 trimestres de religião, e, em particular, lembro-me de ter feito Teologia dos Escravos Afro-Americanos e também Literatura e Teologia sob uma perspectiva católica, que, da forma como foram apresentadas, realmente ridicularizavam Jesus, realmente não ensinavam o que a Bíblia dizia, mas tudo era baseado em opinião. E então percebi que comecei a ter fissuras na minha fé. E essas fissuras começaram a se tornar enormes desuniões, você sabe, uma separação entre mim e meu caminhar com Cristo. Eles também ensinavam que o domingo era o sábado, que vai contra as escrituras. Você não encontra isso em lugar nenhum na Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia diz que o domingo é o sábado. Eles também ensinavam a adoração de Maria e realmente não mencionavam Jesus em nenhuma de suas liturgias dentro da missa católica que eu fui. Era sempre sobre Maria. E também nos incentivavam a orar para os santos. Então, havia adoração aos santos durante as missas. Eles também ensinavam a Eucaristia, na qual diziam que o padre tinha o poder de realmente transformar o sangue e o vinho em Jesus. Então, eles
fizeram um gênio de Jesus através da hóstia e que eles poderiam chamá-lo a qualquer momento e ele se tornaria o pão e o sangue, o que não é sobre o que a Bíblia fala. Não há transmutação. Nada disso acontece através do pão em si. Fazemos isso em memória de Jesus, mas não acreditamos que ele seja realmente o pão ou a água ali. Eles também tinham a confissão, e você ia até um padre e confessava seus pecados. Você chamava outro homem de padre e confessava seus pecados. A universidade também empregava padres e doutores de outras religiões e doutores seculares para nos ensinar, então não havia realmente, não há educação adventista acontecendo aqui, e quando digo adventista, quero dizer educação bíblica acontecendo. Colossenses 2:8 nos diz: Cuidem, para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, conforme a tradição humana, conforme os princípios elementares deste mundo e não segundo Cristo. E se eu tivesse tirado um tempo para realmente estudar o que meu campus estava me mostrando e revelando, eu teria percebido que estava sendo enganado, que estava sendo iludido. Se você olhar para esta imagem, esta é a missão Santa Clara de Assis, e ela leva o nome de uma mulher venerada, uma freira chamada Clara de Assis, e você pode ver que ela está bem no topo. Há um ídolo dela no prédio, e você também vai notar que há um olho, o olho de Horus, olho de Ra, bem no topo da torre da igreja ali, e está escrito ômega e alfa, mas isso na verdade não é uma homenagem a Jesus. Isso não é uma homenagem ao Espírito Santo ou ao Pai. Isso é uma homenagem a um antigo deus egípcio chamado Ra ou Horus. Eles também têm esse símbolo na igreja, na parede lateral, e está escrito IHS. E o que isso realmente significa é Isis, Horus, Sete. Essas são as três principais divindades do panteão egípcio. Mas o padre vai te dizer que é uma abreviação, um nome abreviado de Jesus em grego, e eles dizem que é IHSOUS, Issos, Ixos. Não é verdade. Você também verá o obelisco egípcio. Este é um símbolo fálico do Deus Sol. E fala Sol. Basicamente, remete à mitologia de que Horus foi reencarnado depois que, você sabe, ele foi esquartejado e Ísis encontrou sua parte íntima e conseguiu regenerá-lo através dessa prática. E por isso você vê esse obelisco aqui como um símbolo disso. E, novamente, Clara de Assis. Mais uma forma de adoração de ídolos. Não há sentido nisso. Não há. Isso não tem nada a ver com Jesus. Deuteronômio 17, 2, 13 e 7 nos diz: Se for encontrado entre vocês alguém que tenha cometido maldade aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, e tenha ido servir outros deuses e os adorado, seja o sol, a lua ou qualquer um dos exércitos do céu, o que eu proibi, tal abominação será praticada em Israel, e eles serão condenados à morte para que o mal seja eliminado. Deus não quer nada disso entre nós, e é isso que o catolicismo está ensinando. Eu conheci meu marido lá, eu não sabia que ele seria meu marido, então esse foi o único benefício de ter ido para aquela universidade. Entrei como química e saí como uma aspirante a Hollywood. Mudei de uma dupla graduação, bacharelado em comunicação, ou desculpe, eu mudei de química e consegui um diploma em comunicação com ênfase em produção de TV e também fiz teatro e dança e então eu saí de casa e fui para Hollywood tentar a sorte na produção de televisão. Hollywood. Vou parar aqui só um instante com os slides e compartilhar um pouco de informação sobre, sabe, por que é importante sermos muito cautelosos, realmente muito atentos em relação a Hollywood.
Você sabe, grande parte das informações que recebemos é produzida por pessoas que não são crentes. E há uma tendência no espiritualismo que está sendo apresentada em Hollywood, que romantiza a nova era, e o que eles não te contam é que isso pode te custar a salvação eterna. E não importa o que você esteja assistindo, seja um comercial. Acho que vi um comercial de seguro de carro e uma mulher está sentada no carro. Acredito que com o para-brisa rachado e ela esfrega alguma coisa e um gênio aparece. E eles estão, sabe, fazendo parecer tão normal para você depender de espíritos familiares para todas e quaisquer necessidades. Aí você vê programas, sabe, como Lúcifer, certo? Existe uma série de TV chamada Lúcifer e eles trocam o papel de Jesus com Lúcifer, fazendo de Jesus o vilão e de Lúcifer o mocinho. E assim, há essa lavagem cerebral constante sobre a verdadeira grande controvérsia entre o mal e sabe, a escuridão e a luz. Então, precisamos entender que só porque eles fizeram um ótimo trabalho nos enganando para acreditar que não existe grande controvérsia, que não existe Satanás, isso é uma grande mentira. Essa é a mentira mais maligna vinda do fundo do céu. Eles sabem que existe uma grande controvérsia e por isso o que estão fazendo é tentar manipular todo mundo, porque Satanás não ficará satisfeito até matar o maior número possível de pessoas e tirar delas a salvação, porque ele nos odeia e ele odeia o fato de ter sido expulso do céu e sabe que seu tempo é curto e que ele vai queimar no lago de fogo. Então, Hollywood, para mim, eu não entendia que eu ia entrar e começar a participar do engano de Hollywood em manipular a grande mídia. Ou manipular através de manipulação mental das pessoas de forma ampla, tipo, de uma maneira geral. E então, quando fui, eu era ignorante. Quando fui, eu dediquei todos os meus dons e talentos a Hollywood. Então, eu era escritora, era modelo, era atriz, eu era tão criativa e tinha tantas coisas boas, sabe, que eu poderia contribuir e eu não percebia que esses dons não estavam ali para me exaltar. Esses dons não estavam ali para exaltar Satanás ou este mundo. Esses dons foram dados para que eu pudesse devolvê-los ao Senhor, mas vou falar depois sobre como Deus transformou esses dons em um dom espiritual. Mas por agora, vou voltar para a apresentação. Eu amo essa passagem porque ela fala sobre você sabe o caminho largo, e eu tô literalmente em uma das mais largas das Broadways em Hollywood e diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. E isso vem diretamente de Jesus. Então, lá estava eu antigamente, né, modelando, atuando, escrevendo roteiros e também participando como assistente de direção em Hollywood. Alguns dos artistas com quem trabalhei foram Destiny's Child, 3LW, Boyz II Men. Eu até trabalhei com artistas europeus como Craig David, de Bella Morgan, e também nos Estados Unidos, Eric, Bennett e outras pessoas, celebridades muito famosas. Eu costumava trabalhar na A-Band Apart, que era uma produtora, e eles cuidavam de filmes comerciais e videoclipes. Então, o meu papel era basicamente, sempre que eu recebia, o meu chefe, basicamente, sempre que ele recebia uma música de um artista em ascensão ou de um artista que já era, sabe, já era famoso, o que acontecia era que a gravadora de música nos enviava uma música pelo correio
e geralmente vinha em um CD, e nós ouvíamos a música e criávamos uma representação visual daquela música. O meu trabalho era ouvir várias vezes, deixar a música no repeat, ouvir a música. E eu ouvia a música e então precisava criar você sabe, um vídeo de 3 minutos que representasse a história da música. Então esse era o meu papel. Eu criava um treatment, que é conhecido como treatment, basicamente um roteiro para o videoclipe. E eu me reunia com os artistas de storyboard. Eu comunicava a eles a visão e eles começavam a recortar e desenhar os ângulos que o diretor filmaria. Então, a partir daí, eu me reunia com o diretor de elenco e fazíamos uma chamada de elenco e trazíamos todos esses talentos para participar. E você sabe, as pessoas ouviam Boyz II Men e diziam: eu quero participar, eu topo. Você sabe, todo mundo quer ser famoso, então eles vinham e aceitavam qualquer papel que pudessem conseguir. Nós contratávamos dançarinos, contratávamos, é claro, um maquiador, tínhamos figurinistas, cenógrafos, enfim, toda a produção. E só imagine você estar gastando. Às vezes, quando eu estava na indústria, gastávamos entre 600 mil dólares, que era um orçamento muito baixo, até 3 milhões de dólares. O videoclipe de Destiny's Child, Survivor, estaria na faixa mais alta e você sabe, o do Craig David seria mais ou menos no meio do caminho. E você é responsável por tornar essas pessoas super famosas e transformá-las em celebridades. Você é responsável pela imagem delas. E esse era o meu papel. Vou mostrar um pouco dos bastidores aqui. Vamos lá. Aqui temos algumas imagens minhas em Playa del Carmen e nós fomos para o México para gravar esse vídeo. E esse vídeo era, sabe, 3 garotas jovens, 3 pequenas mulheres, e o vídeo era Play is Gonna Play. Eu tive que fazer uma pesquisa de locação e encontramos esses cenotes, que são cavernas cheias de água. E nessas cavernas, curiosamente, você encontra crânios e elas costumavam ser usadas por pagãos para sacrificar crianças ou outras pessoas. Nós criamos um palco sobre esse ambiente para que as garotas pudessem dançar em cima dele. Essas são apenas algumas imagens do próprio vídeo. E este é o palco que criamos em cima do cenote. Peço desculpas pelo fato de as garotas estarem mostrando a barriga. Eu não sou tão bom editor assim para cobrir essas coisas, mas, bem, minha especialidade era escrever, não necessariamente editar. Outro artista é o Craig David, e este é o cenário do vídeo Fill Me In. E você pode ver, sabe, o meu diretor, Darren Branch, a quem eu assistia. Eu era o braço direito dele, e você pode ver o Craig David na janela. Esses são apenas momentos enquanto estamos produzindo o vídeo. E enquanto estamos filmando, você pode ver o Craig David com seu par romântico para o vídeo à esquerda com a equipe de filmagem, e à direita sou eu com o Craig David e o assistente dele ao meu lado, ou melhor dizendo, lado a lado. E aqui estão algumas imagens, aqui está um vídeo disso. E é basicamente um vídeo urbano, é uma história de amor sobre uma garota e um rapaz. E eles estão se encontrando às escondidas. O pai dela não aprova o namorado, mas você sabe, o amor jovem sempre prevalece. E basicamente essa é a história. E então tem o Boyz II Men, outro vídeo que eu escrevi, e esse vídeo era para a música Thank You in Advance. E aqui você vê, nós criamos a imagem deles andando sobre a água. Então, sabe, tô pegando coisas da Bíblia e o que fizemos foi construir um palco debaixo d'água para que a modelo e o cantor
do Bois II nem pudessem realmente andar ou parecer que estão andando sobre a água. E o vídeo inteiro fala sobre como ele soube que estava apaixonado por essa garota desde a primeira vez que a viu, e então o vídeo mostra tudo o que ele imaginou que eles fariam juntos na vida. E, infelizmente, no final, ela acaba morrendo. E é por isso que você vê uma cena no cemitério. Então, claro, o vídeo Survivor do Destiny's Child, esse é o vídeo que realmente colocou elas no mapa e deu a elas estabilidade. E o status de celebridades de primeira linha naquela época. Além de também lançar a carreira de Beyoncé Knowles. Essas são imagens sobre ser uma sobrevivente, e eu pensei, sabe, como eu poderia transformar isso em algo criativo que elas pudessem fazer? E eu pensei, e se elas estivessem náufragas, e então mostrássemos todas as formas como elas perseveram. Elas estão náufragas, saem do barco, nadam até a praia, encontram tudo o que precisam e acabam sendo sobreviventes. E eu tenho toda uma cena em um templo maia. E na época eu não fazia ideia de que esse era um lugar de adoração pagã. Mas eu direi que, embora eu tenha tido a ideia de... Desculpe, não sei se te perdi. Desculpe. Embora eu tenha tido a ideia de fazer Lu se apresentar em um templo maia, não fui responsável pela estética. Eu tinha o conceito, mas não era responsável pela estética. Então, as pessoas que projetaram o cenário entraram e começaram a colocar imagens que, você sabe, não faziam parte da minha descrição. No chão onde eles estão dançando, você pode ver, sabe, um mandala, um desenho no chão. Isso é um símbolo ocultista, sabe, de escuridão. Na parede do fundo do templo, atrás deles, dançando, você vê um olho. E é como se eu não coloquei aquilo ali. Eu poderia literalmente te mostrar o roteiro. Isso não está no que eu escrevi. Embora fosse o criativo e fosse responsável por criar ideias, eles também podem inserir outras coisas subliminares para capturar a imaginação e também lançar feitiços sobre o público, e eu não fazia a menor ideia. Eu só estava usando minha criatividade, e então eles estavam fundindo suas mensagens sombrias no que eu criava, e eu simplesmente era ignorante. Meu alerta para as pessoas é que, sabe, se você está buscando fama, você vai ter que pagar de uma forma para a qual não está preparado, porque é um culto apenas qualquer trabalho. Tipo, sabe, digamos que você queira trabalhar na Macy's. Bem, agora mesmo você pode ir à Macy's e preencher uma inscrição. Não vai haver nenhum segredo. Você precise trocar para trabalhar no departamento masculino. Mas em Hollywood é diferente, porque você se torna um embaixador da marca, você se torna uma testemunha de Satanás, e eles querem ter certeza de que você não vai sair por aí pregando Jesus. Não, 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 meu amigo. Você vai pregar o que eles querem que você pregue, que é uma doutrina contrária, então você vai inventar coisas como Lúcifer. Você vai inventar coisas como Jenny é um gênio. Ou você escolhe toda a maldade que tá lá nas redes TV, e agora até passou para reality shows mostrando famílias, o que é uma loucura. Existe um programa chamado The Conjure Family, e The Conjure Family fica em Atlanta, e é sobre essas mulheres que praticam bruxaria. Elas praticam santeria, praticam ifá, praticam candomblé, fazem coisas acontecerem para que as pessoas possam se tornar famosas, para que possam ficar ricas, para que possam fazer as melhores músicas, sabe? A influência delas, elas se gabam da influência que tem sobre a sociedade, sobre seus clientes, sabe? Em um dos trechos que eu vi, ela diz: eu tenho estrelas do hip hop, tenho jogadores da NBA, sabe? Tenho atores e atrizes. E a realidade é que precisamos ter muito cuidado e proteger nossos olhos desse bombardeio.
Precisamos entender que nem tudo o que é mostrado na televisão é santificado. Não está lá para o seu bem. Está lá para sua ruína, está lá para te enganar. Mas isso se tornou tão comum e, sabe, não é só a televisão, é também a música que ouvimos. A música que ouvimos está sempre em um ritmo sincopado que vai te hipnotizar. E então eles colocam mensagens por cima dessa música que são abomináveis. Sabe, abaixe, toque os dedos dos pés, deixa eu fazer isso com você e eu te compro uma bolsa. Em outras palavras, as mulheres são rebaixadas basicamente a prostitutas e são informadas de que se você sabe exibir as suas partes íntimas e se vender para mim, em troca eu te dou uma bolsa, porque é só isso que você vale. E, infelizmente, os jovens estão ouvindo isso e estão começando a se comportar dessa forma. E o que precisamos perceber é que a televisão em si é uma visão, ela está lá para te contar uma visão. E cada visão pode chegar por um canal diferente, então até mesmo a linguagem da televisão é espiritualista por natureza e está ali para canalizar informações para você através de um meio chamado mídias. Então, existe um contra-evangelho que você está recebendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, quando ouve música secular e assiste televisão secular. E algumas pessoas podem dizer: você está exagerando, está indo longe demais. Não, 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 meu amigo, isso pode acontecer, realmente acontece, e nós vamos falar sobre isso e sobre como eles tiraram essa ideia do culto pagão. Então, vamos voltar ao slide aqui, só para compartilhar um pouco mais com vocês. Depois, durante o meu tempo em Hollywood, eu estava namorando meu atual marido, com quem estou casada há 23 anos. Nós nos casamos. Ele estava passando pelas etapas das ligas menores para se tornar um jogador de beisebol profissional. Essas somos nós no nosso dia de casamento em Noven, em 3 de novembro de 2002. E, novamente, nós nos conhecemos em Santa Clara, então nos casamos na Missão Santa Clara. E, como vocês podem ver, há 3 divindades aqui, mas onde está Jesus? Você vê 6 ídolos, os 3 no topo e depois os 3 na parte de baixo. E é interessante porque Clara de Assis está segurando uma estrela de 8 pontas e uma custódia, e esses são objetos ocultistas, sabe? Esses objetos remontam aos tempos babilônicos. Então, o que eles estão fazendo em uma igreja católica que afirma ser uma instituição cristã ou seguidora de Jesus? Onde está Jesus? Ele é minúsculo, mal dá para vê-lo, mas todos esses outros deuses são exaltados acima dele. Então aqui estamos nós, eu saí de Hollywood direto para as grandes ligas. Na Major League Baseball, meu marido jogou em times como o Tampa Bay Devil Rays, Seattle Mariners e o San Francisco Giants. E nós somos originalmente da região da Bahia, né? Então esse era um time especial para nós. Aqui ele tá com Barry Bonds, aqui com outro amigo do New York Yankees, o Marcus Thames. Ele também jogou pelo St. Louis Cardinals e se aposentou como um Baltimore Oriole. Nosso estilo de vida era extremamente luxuoso, sabe? Nós tínhamos a maioria dos carros que existem por aí, como Mercedes G-Wagons, Hummers, Teslas. Nós tínhamos 4 casas diferentes ao mesmo tempo, porque estávamos sempre viajando de cidade em cidade e éramos bicostais, morando na Flórida e na Califórnia. Sabe, tínhamos mansões, tínhamos excessos, ganhando, sabe, 27 milhões de dólares como um jovem. Você tende a... Achávamos que éramos sábios com o nosso dinheiro, mas, quero dizer, éramos um pouco gastadores.
eu era muito ligado em joias. E aqui tá um pequeno exemplo das coisas que eu gostava. Mas o Senhor nos lembra: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? E eu realmente não percebia todas as coisas importantes e significativas que eu estava abrindo mão para, sabe, participar plenamente do mundo. Estava tão focado em me encaixar que não via o que perdia. Satanás é muito astuto. Satanás sabe que se ele conseguir te distrair de ler a sua Bíblia, é quase certo que ele conquistou mais uma alma. E a realidade é que muitas vezes pensamos que porque estamos indo bem, porque estamos tendo sucesso, achamos, Deus está me abençoando. E na verdade, Satanás também está no negócio de abençoar pessoas. E ele adora te distrair com os presentes deste mundo. Então Deus permitiu isso. Claro, ele permitiu que eu tivesse essas coisas, que eu comprasse essas coisas, mas essa não é a motivação dele. Ele sabe que este mundo será consumido pelo fogo. Ele não está interessado em me deixar confortável aqui por toda a eternidade. O objetivo dele é me tirar daqui e me levar para o céu. Mas Satanás diz: não, meu amigo, venha, se delicie com tudo. Você tem milhões. Gaste tudo nisso, você não precisa ler a Bíblia. Você já conseguiu, você já chegou lá. E então, nessa época, estávamos casados há cerca de 5 anos e ainda não tínhamos filhos. Eu realmente estava lutando para conseguir ter um bebê. Naquela época, comecei a orar novamente. Oh, Deus, por favor, será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Sabe, me abençoe com um filho. E assim, por 5 anos ficamos sem filhos e eu me vi fazendo barganhas com Deus, e esse não é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Ele quer que diariamente estejamos com Ele, que leiamos a sua palavra e que renunciemos a este mundo. De novo, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Eu não estava fazendo isso, mas mesmo assim eu queria ser abençoado por Deus. E o interessante é que Deus conhecia os desejos mais profundos e silenciosos da minha vida. Ninguém mais sabia que estávamos passando por dificuldades. Ninguém mais sabia que queríamos um filho. Sabe, a gente fingia, tipo, ainda somos jovens e estamos nos divertindo, não é? Mas Satanás, mesmo que ele me desse presentes, ele não podia me dar vida. Ele não podia me dar um bebê, ele não podia fazer isso, só Jesus podia fazer isso. E então, tornar-me mãe foi um desafio. Mas Deus definitivamente permitiu, ele permitiu que eu me tornasse mãe. Eu engravidei do nosso primeiro filho, e quando engravidei do nosso primeiro filho, também adotei meu sobrinho. E meu sobrinho é o filho da minha irmã mais velha, e o nome dele era Cesar. E Cesar veio para nós e fomos tão abençoados por tê-lo. Então, o meu sobrinho aqui, ele passava o Natal, as férias com a gente o tempo todo. Isso foi quando ele era bem mais novo. Ele tem cerca de 9 anos nesta foto. E então tivemos nossa primeira filha, Sadia Win, e meu pai, de novo, lembre-se que eu disse que meu pai era meu ídolo. Eu amava meu pai e ele era o elo que mantinha tudo em ordem. Essa foi a primeira neta dele, sabe? A primeira neta da filha dele. E isso foi muito especial para ele. Aqui estou eu com minha mãe, meu marido, meu pai, meu sobrinho, e estou grávida. E à esquerda você vê minha filha, minha primogênita. Meu pai tornou o beisebol, as viagens e a maternidade tão fáceis, sabe? Sempre dava conta. Ele e minha mãe buscavam meu sobrinho na escola. Estávamos ocupados, levávamos uma vida entre as duas costas do país. E ao invés de tirar meu sobrinho da escola o tempo todo, meu pai ficava em casa para nos ajudar.
Ele basicamente cuidava para que nossa casa estivesse sempre em ordem, que as contas fossem pagas, que meu sobrinho estivesse alimentado e que todos estivessem bem cuidados. Mas ele começou a reclamar de dor e começou a ficar muito, muito doente. Então, tô criando 2 filhos e tô grávida do terceiro, quando descobrimos que meu pai tinha câncer de esôfago. E meu pai, sabe, eu não conseguia imaginar não ficar sem ele, e para ele receber um diagnóstico de câncer de esôfago em estágio 4 foi incrivelmente perturbador e desconcertante para mim, porque eu fiz meu pai Jesus. Você sabe, ele era meu Jesus. Eu recorri a ele para obter todas as minhas respostas. Eu recorria ao meu pai terreno para tudo, e quando o diagnóstico veio, o meu mundo começou a desmoronar e eu realmente não sabia o que fazer. E lá estava eu novamente orando a Jesus: Oh Deus, por favor, não leve meu pai. Você sabe, e é tão hipócrita que nos comportemos assim. Não temos comunicação ou relacionamento com Jesus, mas quando algo dá errado, de repente, oh Deus, não é? E isso foi extremamente doloroso para mim, né? Então o que eu fiz foi começar a jogar dinheiro nisso. Tipo, nós, sabe, nós conseguimos, podemos, sabe, conseguir os melhores médicos, podemos contratar, sabe, uma equipe para cuidar dele em casa. Ele não precisa ficar no hospital. E essas foram as coisas que começamos a fazer. Não poupamos despesas tentando salvar a vida do meu pai. E mal sabia eu que a única salvação que ele precisava era ouvir a palavra de Deus. E eu ainda não estava nesse ponto. Então eu estava, sabe, jogando dinheiro na situação. Comecei a sentir uma tristeza profunda, mas disse: eu não vou desistir. Vou encontrar uma cura. Então encontramos um lugar chamado Icels Immuno Oncology no México e eles aceitaram meu pai. Infelizmente, os médicos americanos o diagnosticaram erroneamente com câncer no sangue e ele teve que ter 2 vértebras preenchidas. Ele sentia dores excruciantes. No final, ele ficou paralisado, mas eu contratei, sabe, uma equipe de aeromedevac, um piloto, um médico e uma enfermeira para nos ajudar e levá-lo de avião para o México. E então isso é dentro do avião. Esta é a equipe médica administrando os medicamentos necessários porque ele estava com dor crônica. Isso é no centro de tratamento. E eles estavam extraindo o sangue dele e criando a própria, digamos, vacina dele, por assim dizer, com células dendríticas, para que ele pudesse combater o câncer. Mas, infelizmente, meu pai já tinha feito quimioterapia e radioterapia e o sistema imunológico dele já estava comprometido. Então, as células dele não eram fortes o suficiente para reverter o câncer. Nós o levamos de volta para casa para o seu 66º aniversário e como você pode ver aqui, nós criamos um ambiente de quarto de hospital na nossa sala de estar formal. E eu pareço feliz porque eu nunca quis que meu pai visse tristeza no meu rosto. Eu precisava ser forte pelo meu pai. E essa era a minha maneira de ajudá-lo a vencer o câncer. E então, uma das coisas que aconteceu foi que ele me viu chorar. Ele me viu chorar pela primeira vez, e isso foi realmente difícil. Sabe, um oncologista veio ao hospital porque ele tinha entrado em parada, ele perdeu muitas plaquetas sanguíneas e foi levado ao hospital. E isso aconteceu 5 vezes diferentes em que ele deveria ter morrido, mas ele continuava lutando, continuava voltando. E estávamos no hospital em Burlingame e uma oncologista entra e ela tá claramente irritada comigo e diz: se fosse meu pai, eu não faria isso com ele, sabe? Por que você tá insistindo? Então meu pai olha para a médica e diz: o que está sugerindo? E ela diz: você vai morrer, por que insistir? E
aquilo me destruiu. E eu chorei, chorei na frente do meu pai. E então ele viu a dor que eu estava sentindo. E eu tô grávida, sabe? Tô de 8 meses. E ele disse: é isso, não vou lutar mais. Eu não sabia disso na época. Eu não sabia que era isso que ele tinha decidido, mas ele apenas disse: eu quero que minha filha seja feliz. Mas ele estava lutando, claro, porque queria conhecer o neto dele. Eu estava grávida. E ele queria conhecer o neto dele e queria estar lá por mim, sabe? Nós tínhamos um vínculo muito especial. Então, ele apenas disse: quer saber? Só me leve para casa, me leve de volta para a cama do hospital. E eu disse: ok, pai. E o hospital dificultou muito para tirar meu pai de lá, porque ele era um paciente de alto custo. Sabe, ele é um cliente perfeito. Ele vai tomar todos os remédios caros, sabe, todos os medicamentos caros. Ele estava tomando morfina, estava tomando fentanil, ele estava, você pode imaginar, sabe, eles só estavam dopando ele. E eu tive que lutar com unhas e dentes para tirar meu pai de lá. Na última conversa que tive com meu pai, eu disse para ele: papai, sinto falta dos seus abraços, sinto falta dos seus, sabe, daqueles abraços de urso. Porque ele estava paralisado, ele não podia andar, não podia abraçar, não podia fazer nada. Então ele falou: vem aqui para cima. E ele bateu, sabe, deu tapinhas no espaço vazio ao lado dele na cama do hospital. E eu me deitei na cama, coloquei minha cabeça no peito dele e ele segurou minha mão. E eu pude perceber, pelo jeito que ele segurava minha mão, era como se ele dissesse: estou te abraçando. E ele abriu os olhos e apenas olhou para cima e eu não sei o que ele estava olhando, mas ele simplesmente olhou para cima e disse para mim: acho que vou superar isso, afinal de contas. E naquele momento exato, eu pensei que ele estava dizendo com uma convicção inabalável: eu vou vencer e superar completamente este câncer. Eu vou conseguir e alcançar a vitória sobre esta doença, com toda a minha força e determinação. Eu não sabia que possivelmente ele estava falando com o Senhor. Porque ele estava tão calmo e em paz e ele dizia: eu vou superar isso, afinal de contas. Eu saí do hospital pensando: sim, eu vou levar meu pai para casa. Nós vamos continuar lutando, vamos seguir em frente. E em vez disso, na manhã seguinte, quando fui buscá-lo, ele estava encolhido, completamente catatônico. Ele não falava, não fazia nada. E eu perguntei para a enfermeira, eu disse: pô, por que ele está encolhido assim? E ela disse: ele não nos deixa entrar, fazer mais exames, ele não deixa a gente dar mais remédio para ele. E eu disse: vocês precisam liberar meu pai imediatamente. E eles se recusaram e disseram: bem, nós não temos uma ambulância. Então eu contratei uma ambulância que levou meu pai para casa. E em 45 minutos, depois de estar em casa, ele passou de uma bolinha toda encolhida para ficar aberto e relaxado. E ele simplesmente ficou deitado ali. E então a enfermeira da hospice veio e, você sabe, ela disse: seu pai está partindo. Ele está em transição, ele está indo, sabe? Ele está partindo. E ela descreveu as etapas de como isso seria. E ela disse: mesmo que ele não esteja se movendo ou falando, ele ainda pode ouvir você. Ele ainda pode ouvir tudo o que vocês estão dizendo. Todos nós o cercamos naquela cama hospitalar e conversamos com ele. E a enfermeira disse: vocês vão perceber que a respiração dele vai ficar muito difícil, vai ficar bem espaçada. Vocês vão sentir que ele já se foi, mas no momento em que vocês falarem, ele vai voltar. Eu acho que meu sobrinho estava ouvindo isso e pensou: se eu continuar falando com ele, ele vai ficar, ele não vai morrer. E então, toda vez que isso acontecia, sabia que havia uma pausa na conversa. Meu pai tinha períodos mais longos sem respirar e meu sobrinho dizia: pai, não vá embora. E meu pai voltaria e respiraria. Você sabe. E foi como eu senti compaixão por ele porque agora eu percebi que ele não ia voltar, sabe? E que ele tinha feito tudo o que podia e que estava pronto para partir. E quem era eu para negar isso? Eu disse para ele: pai, você fez tudo o que podia por esta família. Você foi um pai incrível, você foi um ótimo marido, nós te amamos. Sabe, está tudo bem você partir.
e minha filhinha de 17 meses tinha uma bonequinha e ela veio e a colocou nas mãos dele e ele a segurou nas mãos dele. E apenas mais uma ou duas respirações e ele faleceu. E naquela época eu pensava que era forte, mas não era. E eu sentia falta dele e fiquei com um grande vazio na minha vida. Eu já tinha um buraco, mas não era tão grande. Você sabe o que eu quero dizer? Agora o buraco parecia ainda maior. E comecei a realmente tentar dar sentido ao mundo e encontrar a verdade. Então é muito importante que você entenda que não há nada neste mundo que possa substituir Jesus. Não há nada neste mundo que vá preencher esse vazio no seu coração. Esse vazio está aí porque pertence a Deus e Ele quer preenchê-lo com o seu Espírito Santo. E eu simplesmente não sabia disso. Então, quando ele faleceu, eu literalmente comecei a buscar a verdade. Eu estou grávida, ainda tenho um filho que não nasceu. E uma conversa que realmente tivemos pouco antes do meu pai morrer foi que eu compartilhei com ele que finalmente daria ao meu filho o nome que ele havia sugerido, que era Shannon. E quando eu procurei em hebraico o que a palavra significava, o que o nome significava, vi que quer dizer que Deus é gracioso. E isso foi lindo para mim. Meu pai, que não era cristão, tivesse realmente a sensibilidade de chamar meu filho de Shannon e que em hebraico significasse Deus é gracioso. 2 semanas depois, meu pai morreu, eu dei à luz ao Shannon e então aqui estamos nós. Eu ganhei um filho e me tornei uma criança sem pai. Então, devastada, comecei a buscar a verdade e mergulhei no espiritualismo. E a forma como isso começou foi, na verdade, porque minha madrinha na época, sabe, minha madrinha praticava budismo e minha madrinha disse: "Bem, seu pai estava começando a se inclinar para essas crenças, então você deveria ler o livro dos mortos, o livro tibetano dos mortos, e deveria tentar se conectar com seu pai." E eu me lembro que ela me deu essa bandeira tibetana que tinha, tipo, era como uma corrente de fé, uma bandeira colorida. E ela disse: "Pendure isso no seu quintal." E eu não percebi que, ao fazer isso, eu dei autoridade legal para que as divindades tibetanas e os demônios viessem e começassem a agir na minha vida. Eu não sabia que essas coisas eram carregadas de energia demoníaca e serviam como portais, e acho que ela também não sabia. Acho que ela achava que estava fazendo algo maravilhoso. E eu comecei a ler o livro dos mortos. Comecei a, sabe, procurar e ver que verdade eu podia encontrar, mas eu não estava procurando na Bíblia. E então um amigo cristão veio até mim e disse: "Olha, você está de luto e realmente precisa de ajuda. Você precisa procurar um curador espiritual." Então eu fui a esse curador espiritual. E isso, na verdade, começou antes do meu pai morrer, quando eu precisava de apoio e eu chorava escondida no armário. Eu simplesmente não sabia a quem recorrer. Eu não tinha amigos cristãos de verdade. Eu tinha amigos cristãos nominais. E comecei a frequentar esse curador espiritual. O curador espiritual, não vou dizer o nome dele, mas basicamente ele começou a me ensinar uma doutrina que não era a verdade. Ele mesmo tinha sido, sabe, católico, e então comecei a ouvir coisas sobre deuses hindus ou deuses budistas. E até mesmo nesta foto, esta é uma estátua que comprei em uma loja de jardinagem, e esta é uma imagem do Buda. Eu não achava que fosse algo horrível, mas literalmente trouxe um ídolo para dentro da minha casa e eu não entendia, mais uma vez, que estava permitindo que portais demoníacos fossem abertos. E como você pode ver, a estátua budista tem um rosário católico, que novamente os budistas usam contas de oração, as chamadas contas mala. Eles usam esses objetos e encontrá-los também na Igreja Católica não é nenhuma surpresa, porque a religião católica é um sincretismo de adoração pagã e cristianismo. O espiritualismo, sabe como eu acabei chegando lá? Bem, eu estava vivendo no mundo.
eu me preocupava, sabe, com a casa em que eu morava, eu me preocupava com o carro que eu dirigia. Eu tinha joias, tinha marcas famosas, tinha moda, eu bebia álcool, eu curtia festas. Eu ia a clubes e até mesmo nas férias eu lia livros terríveis como O Guia para o Buscador de Si Mesmo, de Richard Hitleman, onde dizem que você é Deus. E sabe, e claro, o trauma do meu pai, então eu realmente estava tentando me reconectar com ele de alguma forma e acabei caindo em engano. Então, quando meu amigo disse: Ei, e aquele curandeiro espiritual? Você deveria voltar a procurá-lo. Bem, eu fui. Mas se eu tivesse lido a minha Bíblia, teria visto este alerta, e está escrito em Mateus 7, 13, 14. E quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que murmuram e cochicham, porventura não consultará um povo ao seu Deus, pelos vivos aos mortos? E também, você sabe, em Timóteo, 1 Timóteo 4:1, fala sobre como as pessoas, até mesmo aquelas como você e eu, que agora estamos na fé e compreendendo Deus, que se não tomarmos cuidado, até nós daremos ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, quando comecei a entrar em uma espiral, sabe, eu literalmente recebi uma oferta de uma semana grátis. No meu bairro tem estúdios de yoga e havia uma rede muito popular chamada Core Power Yoga, que tinha um grande anúncio do lado de fora dizendo: uma semana grátis, venha fazer aula de yoga. Então eu fiz isso. Os instrutores perceberam e disseram: você tem um dom natural. Eles começaram a me elogiar e disseram: você deveria se tornar instrutor. E eu não percebia que isso era meio que um sistema em camadas de basicamente ganhar dinheiro, sabe? Quando me tornei instrutor, percebi o jogo. O jogo era: você quer uma parte do lucro? Então vai encontrar outro instrutor. Faça com que ele pague uma taxa e aí você recebe uma parte e então, sabe, continuamos construindo o nosso império. E era realmente isso que eu achava que era, só exercício, mas não é. Porque uma vez que você começa a fazer yoga, você não está, você começa a tentar executar esses movimentos e fica pensando, bem, como eu desbloqueio esse movimento? Então você vai e olha os livros de yoga e aí os livros começam a te dizer, sabe, se você quer colocar o pé aqui ou o braço ali, então você precisa comer esse tipo de coisa e precisa se abster daquele tipo de coisa e precisa começar a canalizar, sabe, o Deus dentro de você. E assim, eles estão te ensinando doutrinas demoníacas, mas você não percebe porque fez do seu próprio corpo um ídolo e quer competir, quer parecer com todas as outras pessoas da aula e o tempo todo você está sendo enganado. A partir desse momento, eu comecei a, sabe, passar de praticar yoga de forma regular para me tornar uma instrutora certificada e depois de me tornar uma instrutora de yoga, comecei a tentar descobrir como purificar e desintoxicar meu corpo de maneira mais profunda e completa. E então uma amiga me indicou um médico ayurvédico, que é uma pseudociência, para fazer uma limpeza profunda. E foi assim que acabei na Índia. Então eu fui para a Índia porque o médico me disse: adoro o seu conhecimento sobre yoga até agora. Quero te contratar para trabalhar com meus clientes, mas quero que você vá onde eu fui educado, para a capital do Ayurveda, em um lugar chamado Kerala, na Índia. Então eu fui. E novamente, esse é o centro de todo o yoga, e sabe, da chamada ciência ayurvédica. E como você verá, eu me certifiquei em várias formas de yoga, não apenas na, entre aspas, forma de exercício desprovida de qualquer prática espiritual no Core Power, mas também fui para a Escola Baidana de Yoga e Meditação e lá fiz um treinamento holístico de 200 horas para professores de yoga com abordagem ayurvédica e também me tornei certificada em terapia de yoga. E isso é alguns exemplos de mim conduzindo aulas. Isso foi, basicamente, eu me tornei uma das professoras de yoga mais populares e dei aulas em todos os clubes de alto padrão, como Equinox, Bay Club, Club Sport, Yoga Works, The Studio.
E eu estava sendo muito bem paga, melhor do que a maioria das pessoas, porque fui treinada na fonte, diretamente com os mestres na Índia. Eu comecei a me aprofundar muito nisso e realmente achava que estava me tornando iluminada, e isso não tem nada a ver com o povo hindu. Deus também criou nossos irmãos e irmãs na Índia. Infelizmente, eles receberam uma doutrina de demônios, eles acreditam nessas coisas. Mas precisamos ser fortes o suficiente para dizer que o nosso amor por eles, o nosso amor pelo povo hindu é maior do que o nosso desejo de vê-los sendo punidos, por assim dizer, por não seguirem o Deus verdadeiro. Nossa atitude deveria ser compartilhar Cristo com eles da mesma forma que eles compartilham yoga e meditação oriental tão confortavelmente conosco. Quantas almas poderíamos salvar se fôssemos ousados pelo Senhor? Infelizmente, comecei a mostrar yoga para meus filhos, e isso é realmente perigoso, porque, como você pode ver, são apenas crianças e elas não entendem que, ao fazer essas posturas, estão invocando as divindades que dão nome a essas posturas. Eu era ignorante. Eu não sabia que yoga era espiritualismo, então comecei a me aprofundar mesmo nessas práticas. Comecei a ficar, entre aspas, curada pelos remédios deles, pelas ideologias deles, pelas aulas de culinária, pelos ungüentos, tudo o que você imaginar. Eu estava completamente envolvida com todas as formas de yoga. Desde as práticas médicas até ensinar yoga e meditação, eu literalmente estava entregue a Satanás. O meu ponto de virada aconteceu durante a pandemia de Covid-19. E o mais engraçado é que eu achava que a minha solução seria uma bicicleta Peloton, porque todos os estúdios de yoga, todas as academias fecharam. Então eu disse: eu já entendi o recado. Vou comprar uma bicicleta Peloton e vou praticar yoga. Então você podia ver o meu armário. Designer do topo até o chão, sabe? Marcas famosas, bolsas, o que você imaginar. E aqui estou eu. Isso agora se tornou o meu pequeno santuário para escapar da pandemia de Covid-19. E ao mesmo tempo, essa sou eu. Estou modelando, fazendo várias coisas na yoga e achando que sou um ser evoluído. E ao mesmo tempo, eu ainda estou ouvindo minha curadora espiritual, meu guru espiritual. Mas tudo isso desmoronou porque a pandemia trouxe à tona o lado feio das coisas. Ela trouxe à tona o pior da humanidade. Vemos nossos presidentes brigando entre si. Vemos o Black Lives Matter. E esse é outro movimento espiritual sobre o qual eu preciso alertar vocês, mas simplesmente não temos tempo suficiente. Mas na verdade não tem nada a ver com vidas negras. Tem tudo a ver com Ifá e orixás e veneração de pessoas mortas e espíritos familiares. Mas talvez a gente fale sobre isso em outra entrevista. E o problema é que nós vamos até Jesus e pedimos a ele coisas deste mundo, e pedimos de forma errada. Você sabe, a Bíblia nos diz que podemos consumir isso segundo as nossas cobiças, mas Jesus nos diz, através de Tiago, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, realmente precisamos considerar isso, que, sabe, pelo que você está disposto a vender sua alma. E se forem as coisas vazias, sabe, que Satanás pode oferecer, então sua vida é sem esperança, porque no momento em que uma tempestade vier e levar essas coisas, você vai amaldiçoar Satanás ou vai amaldiçoar Deus. Você vai amaldiçoar Deus, mas Deus nunca fez isso. E gostamos de culpar todas as coisas boas. Digo, ruins, desculpe, todas as coisas ruins em Deus, em vez de colocar corretamente a culpa no inimigo que trouxe o pecado ao mundo. E não percebemos que Deus está aqui. Ele é um pai bom e amoroso e respeita as nossas escolhas. Ele quer ver o melhor do melhor para nós, mas insistimos em fazer as coisas do nosso jeito.
e temos que ser como Jesus, temos que negar a nós mesmos e novamente tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Uma das coisas que aconteceu durante a pandemia é que enquanto eu passava por tudo isso, comecei a ficar muito ansioso. E comecei a ficar muito ansioso porque o que as pessoas não percebem é que a yoga é um sistema no qual você esvazia a mente. E quando você esvazia a mente, basicamente permite que outra coisa a preencha, mas a Bíblia nunca diz esvazie sua mente. Ela diz encha sua mente com aquilo que Cristo Jesus tem, que é a palavra. Devemos preenchê-la com a palavra. Devemos preenchê-la com as escrituras para que tenhamos uma defesa e uma proteção contra os espíritos das trevas. E quando você esvazia sua mente, a glândula pineal, basicamente, faz com que a mente fique em branco. Toda essa melatonina começa a banhar o cérebro, há uma reação química. E quando você desliga o lobo frontal, você não tem mais uma defesa. E o que acontece é que isso começa a desencadear uma reação em cadeia no cérebro e todas essas reações químicas começam a acontecer, fazendo com que você comece a ter visões, a sentir sensações. E esse é o objetivo principal do yoga, alterar a percepção. E não sou só eu que estou dizendo isso, os próprios gurus dizem que esse é o objetivo do yoga. O pior de tudo é que, como eu havia aberto minha vida para essas divindades, não importa se você não deu consentimento. Se você pratica, para eles isso já é consentimento. E a Bíblia nos adverte: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivo? E aqui está algo realmente interessante. Este é um estudioso de sânscrito, um teosofista, um ocultista chamado Ernest Wood, e ele era um britânico que foi para a Índia, estudou, aprendeu sânscrito e fez este alerta. E diz: não devo mencionar nenhuma dessas práticas de Hatha Yoga sem fazer um severo alerta. Muitas pessoas trouxeram para si doenças duradouras e até loucura ao praticá-las sem fornecer as condições adequadas do corpo e da mente. Os livros de yoga estão cheios de tais advertências. Gostaria de deixar claro que não estou recomendando essas práticas de yoga, pois considero que todos os Hatha Yogas são extremamente perigosos. E, novamente, isso está no livro 7 Escolas de Yoga, de Ernest Wood. Onde isso acabou? Eu acabei trazendo para mim mesmo uma opressão espiritual. Eu estava irreconhecível. Eu estava paralisado pelo medo. Eu estava paralisado pela ansiedade. Eu literalmente não tinha nenhuma esperança e comecei a acreditar em coisas que não existiam, que não eram verdade. Comecei a acreditar que eu não importava. Comecei a acreditar que o mundo ia acabar. Basicamente, o coronavírus ia destruir tudo. E sabe, comecei a ouvir a cacofonia de mentiras que estavam na internet porque eu não estava lendo a minha Bíblia. Mas de alguma forma, mesmo estando espiritualmente oprimido, mesmo estando ansioso, mesmo tendo perdido toda a minha personalidade, tendo perdido peso, não conseguindo falar com a minha família, não conseguindo aproveitar a vida, eu literalmente estava tão espiritualmente oprimido que eu não queria mais viver. E eu não estava lendo os avisos sobre yoga ou meditação oriental e certamente não estava lendo minha Bíblia. Mas mesmo assim, aquela voz suave e silenciosa falou comigo e disse: pegue sua Bíblia. E foi isso que eu fiz. E mesmo estando completamente tomada pelo medo, tirei aquela bicicleta Peloton do meu armário, levei minha Bíblia para dentro do armário e fiquei de joelhos implorando pela minha vida. E eu não desistia. Eu simplesmente continuei lutando. Deus me revelou: Pai, dá-me discernimento espiritual. Pai, substitui meu medo por fé. Dá-me esperança, Pai. Cura-me, cura-me.
E ele não fez isso imediatamente, mas eu permaneci constante de joelhos, orando, lendo as Escrituras, e em 6 meses Deus mudou o rumo da minha vida. Deus me mostrou que Ele é real. E pela primeira vez eu aceitei Jesus Cristo no meu coração. Eu não estava adorando o Jesus da minha mãe, eu não estava idolatrando meu pai, eu tinha um relacionamento, uma conexão direta com Jesus, que morreu por nós, que tomou sobre si todos os nossos pecados e se tornou o sacrifício perfeito. Pelas suas feridas fomos curados. Não há nada. Não me importa o quão ruim você acha que é, você não precisa se tornar perfeito antes de se voltar para Cristo. Ele vai te aperfeiçoar. Não há nada que você possa fazer por si mesmo para se curar. Você precisa olhar para a cruz e precisa ir até os pés da cruz, e seja o que for que você tenha feito, ele vai te perdoar. Ele vai apagar tudo porque ele já morreu por você. E tudo o que ele te diz é: se você me ama, guarde os meus mandamentos e não volte atrás. Continue seguindo em frente, continue olhando para cima. Eu estou aqui por você. E eis que eu estarei com você até o fim dos tempos. E eu tive essa bendita certeza, então comecei a estudar de verdade e voltei para a minha fé. E quando voltei para a minha fé, voltei com fervor. E ao mesmo tempo, Deus estava agindo sobre meus filhos. Deus estava agindo neles porque eles encontraram Doug Batchelor na TV e começaram a assistir, acho que se chamava A Bíblia de Aventuras. História. E Doug Batchelor estava em um navio. E ao mesmo tempo, eu tinha encontrado, por causa da minha sobrinha, eu tinha encontrado John Lomakin. E eis que eu não fazia ideia de que John Lomakin e Doug Batchelor eram tão próximos assim, que eles eram irmãos em Cristo e que trabalhavam juntos no ministério desde, acredito, 30 anos atrás. Quais são as chances de meus filhos encontrarem Doug por conta própria e eu encontrar, você sabe, John Lomakin? E a realidade é que isso não foi uma coincidência. Foi algo divinamente orquestrado pelo Espírito Santo. E quando você aceita Deus, Jesus Cristo, em sua vida, o Espírito Santo começa a te convencer e a fazer as coisas acontecerem para que a justiça dele seja transmitida a você e para que você seja liberto de tudo o que passou e de todas as coisas às quais você se entregou. Tudo o que compartilhei com você não é para me gabar, pelo fato de sermos milionários, pelo fato de termos Mercedes-Benz, de wagons, diamantes, anéis de 8 quilates e todas essas coisas. Não, não é para me gabar. É para mostrar até onde eu fui, todo o caminho que percorri para me render a este mundo e como este mundo nunca conseguiu me fazer feliz. Mas posso te dizer isso. Lá, no fundo do meu medo, e quando o mundo estava paralisado pela Covid, olhei para o meu armário, olhei para minha casa e olhei para o meu carro e eles estavam vazios. Não havia lugar nenhum para eu ir. Literalmente nenhum lugar. Os diamantes, o valor deles foi revelado. Eles estavam vazios e sem significado. Os veículos, eles estavam vazios e sem significado. A casa, ela estava vazia e sem significado. Mas as vidas que Deus me permitiu criar, essas eram os presentes mais lindos e preciosos. E então meu foco passou a ser: não é só Deus, eu não quero que o Senhor apenas me salve. Eu quero que o Senhor salve meus filhos e quero que o Senhor me salve também. E então Deus fez isso. E por isso você tem que se lembrar que Deus não nos deu o espírito de escravidão. Você sabe, Isaías 26 nos lembra disso. No versículo 3 diz: vocês receberam o espírito de adoção pelo qual clamamos, Pai. Então não há nada na sua vida com que Jesus não possa lidar, que ele não possa te perdoar, que ele não possa te levantar e te exaltar do lamaçal em que você possa estar vivendo, dos deuses que você possa ter, sabe, adorado de forma idólatra. Deus é um Deus grandioso. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus perdoador. E ele fará coisas maravilhosas em você. Então não acredite no inimigo. Não acredite em nada do que ele diz. Em vez disso, olhe para o Salmo 139, 23, 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Sabe, prova-me, por favor, um caminho eterno e verdadeiramente duradouro, e ele, o Senhor, certamente fará isso por você, de uma forma que você nunca imaginou. Deus começou literalmente a remover todos os deuses que estavam na minha vida. E as pessoas, mais uma vez, vocês não entendem que quando praticam yoga é literalmente uma sessão espírita. Você está encenando a mitologia hindu, e cada postura na prática de yoga recebe o nome de uma divindade, cada pose. Então, quando você faz uma pose, seja a postura da árvore ou qualquer uma dessas, você está dando autoridade legal para que aquele espírito demoníaco venha e te possua. É isso que você está pedindo. Não é nenhuma surpresa o motivo de eu estar ansiosa, de eu estar sofrendo opressão espiritual, de minha casa ter se tornado um lugar de poltergeists, onde coisas me atacavam, onde eu era puxada do meu tapete de exercícios quando tirava cochilos ou descansava quando comecei a levitar ou ter sonhos. Sonhos lúcidos e a me projetar astralmente para outros lugares. Bem, por quê? Por que isso estava acontecendo? Porque eu dei a eles o direito legal de fazerem isso na minha vida. Mas Deus é um Deus bom. Eu confessei meu pecado. E o que ele fez foi começar a me libertar um por um de cada um desses demônios que eu, sabe, sem querer, comecei a, sabe, adorar. E então, quando ele começar a remover todos esses, você sabe, horríveis demônios da sua vida, saiba que ele é justo e ele fará isso. Então ele começa a se livrar de tudo isso. Ele limpa a lousa, ele faz com que eu não precise mais ser escravizado. E eu estou tão feliz porque, honestamente, Tiago nos lembra: irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e converter alguém que é pecador, saiba que aquele que converter o pecador do erro do seu caminho salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. E eu só agradeço a minha sobrinha porque ela era a única cristã praticante na minha casa naquela época. E ela nunca desistiu de mim e ela adorava comigo e me ajudou a chegar até Cristo. Novamente, a minha igreja no deserto, eu recomendo muito que se algum de vocês está lidando com vodu, feitiçaria, candomblé, santeria, qualquer um desses, mormonismo, qualquer um desses espíritos impuros que aparecem como religiões, que assistam Anchors of Truth, do John Loma Kang. Se seus filhos querem ter um relacionamento mais próximo com Jesus e você quer começar a mostrar para eles que, sabe, é algo que outras crianças também se interessam, então eu recomendo muito que você comece a assistir Amazing Adventure com o pastor Doug Batchelor. Exponha seus filhos à luz de Jesus Cristo. Você pode encontrá-los online, pode enviar e-mails para eles e pode visitar suas igrejas. E acredite em mim, Deus começa a formar uma nova família em Cristo para você. Eu recomendo fortemente que, se você está entrando na fé adventista, e mesmo que ainda não tenha considerado a qual denominação vai pertencer, é extremamente importante que você estude quais são as doutrinas dessa fé em particular. Um guia de estudo lindo e muito poderoso para a preparação para o batismo e para aceitar Jesus em sua vida é o livro Em Seus Passos. Por favor, adquira um exemplar online, você pode encontrá-lo. E ele vai abordar tudo o que você precisa saber sobre a palavra de Cristo e vai mostrar as chaves da Bíblia e por que isso é importante. Como eu disse, John Loma Kang se tornou, ele e sua esposa Angie se tornaram família para mim. Eles são meu pai e minha mãe espirituais. Eles também são como irmãos e irmãs para mim. E o que eu quero dizer para vocês é que a misericórdia de Deus é tão linda, e eu amo como 1 Timóteo expressa isso. Diz assim: mas por esta razão alcancei misericórdia, para que em mim primeiro Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, como exemplo para os que haveriam de crer nele para a vida eterna. Porque ele é misericordioso, 3 almas foram salvas. Eu, meu filho Shannon, minha filha Sadia, e juntos, essas são as pessoas que eu sei que serão vitoriosas. Serão glorificadas e levadas ao céu. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne,
vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, isso realmente pode acontecer com você. E eu só quero dizer que vivo uma vida mais plena. Eu vivo uma vida abençoada. Eu vivo uma vida que me tornei uma mãe melhor, me tornei um ser humano melhor, uma cidadã melhor. Eu não vivo com medo. E Deus pode usar você também, e vocês podem fazer parte da família de Deus. Apenas você se renderia hoje? Se sim, por favor, inclinem suas cabeças e orem comigo. Querido Pai Celestial, eu oro para que o meu testemunho toque os corações e as vidas da audiência, dos ouvintes e dos espectadores, Pai. Pai, pegue cada coisa que eu disse e que fique claro que não foi por minha causa, Pai, mas que o Espírito Santo permitiu que eu passasse por tudo o que vivi, para que eu pudesse pregar para pessoas que estão passando pela mesma situação, Pai, que precisam te aceitar neste dia. Então, Pai, ao nos achegarmos a Ti, que as Tuas palavras, o fruto da vida, abram os nossos corações, Pai, para que o Espírito Santo possa plantar as sementes da verdade em nós, para que sejamos transformados à semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Espírito Santo abençoe todos que ouviram esta palavra hoje e que todos tenham a oportunidade de uma nova vida em Cristo. Abençoe os anfitriões, Viana e William, meus irmãos em Cristo, minha irmã em Cristo, Deus, para que este ministério seja abençoado 10 vezes mais do que qualquer um de nós poderia imaginar. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, pessoal. Hoje você conheceu mais um testemunho e que traz uma reflexão importante para a gente, né? Às vezes aquilo que parece inofensivo acaba sendo porta de entrada para algo mais profundo. Se esse testemunho fez você refletir, compartilhe com alguém. Às vezes você pode estar ajudando a salvar uma vida. E ore pelo ministério da Blessing, ore pela vida dela, pela família e acompanhe ela também nos seus canais. Vou deixar tudo descrito aqui nesse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Até mais e tchau, tchau!